Bom, eu sei que tem um tempo que eu tô sumido daqui, mas é porque eu não tô com muito tempo pra ficar vindo aqui gravar vídeo e tal. Mas eu preciso falar sobre isso. Hoje a gente não tem mais coisas como empatia ou respeito, no sentido de sociedade, ou até mesmo a compaixão. E eu vejo que cada vez mais a gente perde isso. Talvez isso seja culpa da ausência de pensamento crítico que vem sendo gerada através de redes sociais, de casas de aposta, de influenciadores, que realmente não transmitem nenhum tipo de conteúdo, a não ser banalidades e ficar divulgando tigrinho. Por sinal, falando nele, em 2024 os brasileiros destinaram cerca de 240 bilhões de reais às casas de apostas. 240 bilhões de reais. Isso dá aproximadamente entre 18 a 20 bilhões por mês, fazendo aqui uma conta burra. E eu sei que você vai olhar e vai falar, tá, Gabriel, mas o que isso tem de mais? E é exatamente aí o problema. Nós não conseguimos ver o problema nisso. Pela falta de pensamento crítico, pela falta de um molde social do que é certo ou errado. A gente vive numa geração em que as pessoas pisam em ovos para não falhar, mas ao mesmo tempo, outras pessoas não estão nem aí para isso e quebram totalmente esse padrão e essa curva de noção. Eu tô no terceiro ano do ensino médio e eu fico vendo as turmas de primeiro ano hoje e é uma coisa assustadora, o desrespeito, a falta de noção, a falta de posicionamento e até mesmo de postura. Né, eu vejo garotos aí de 15, 16 anos que agem como crianças de 12. E até mesmo na minha sala, tem pessoas que com 18 a 20 anos agem como crianças do sexto, do quinto, do sétimo. Isso é falta de pensamento crítico. Isso é falta desse ensino, é falta de um ciclo familiar que realmente acrescente algo. Quando eu era criança, eu via muito TV Cultura, constantemente estava aprendendo, desenhando, pintando. E eu acho que isso talvez tenha exercitado um pouco esse meu pensamento crítico. Tenha feito com que eu me interessasse pela arte, pela música e por todas essas coisas. Lembro de, assim, desde criança conviver com esse mundo. Hoje o ensino público é largado às traças e a gente realmente passa por uma deficiência intelectual muito grande na sociedade. E, assim, é uma falta de noção, é uma falta de respeito. Tudo isso se dá à falta de senso, à falta de pensamento crítico. Vou bater nessa tecla muitas vezes nesse vídeo. Porque eu vejo que hoje, por exemplo, você não tem mais amor. As pessoas não amam mais de fato, as pessoas não criam mais conexões complexas. Hoje as pessoas criam laços extremamente vazios, rasos, até a hora em que isso simplesmente quebra, porque isso não é algo que consiga se sustentar por muito tempo. Hoje eu vejo que as pessoas não têm mais amor com os animais, por exemplo. E eu vejo que as pessoas não criam mais esses animais, elas não se interessam mais por eles. Né? E vocês podem ver que é um bichinho bem pequeno e super tranquilo de cuidar. Mas ainda assim as pessoas não têm mais esse amor, elas não criam mais essas conexões com esses animais. Elas realmente não ligam mais, elas não se importam. Isso não foi ensinado a elas, isso não foi de fato praticado, entende? É claro que eu sou um cara meio chato pra falar disso, até porque eu tenho dezenas de animais. É muito curioso você pensar que hoje, por exemplo, as pessoas não ligam mais pra animais, as pessoas não criam mais, ou criam como se fossem seres humanos. Eu tô cansado de ver blogueira, enfim, falando, ai gente, porque é o meu filho. Essas pessoas não são criadas com discernimento de que bicho é bicho e gente é gente. Quando você de fato começa a estudar a biologia, você entende que você tem que amar esses animais, mas você não pode romantizar eles. Eu amo meu hamsterzinho, que nem eu mostrei pra vocês, mas eu não romantizo ele. Eu botar uma roupinha, um lacinho nele, isso não existe. E cada vez mais as pessoas quebram e perdem esse senso da realidade. E diariamente diversos animais são mortos sem ter a mínima justificativa para isso. As pessoas simplesmente não entendem sobre animais porque não tiveram convívio com esses animais, né? Eu fui uma pessoa que sempre fui criada em meio a bichos pelo fato do meu pai gostar muito de bicho. E eu acho que isso também me influenciou um pouco. Mas ainda assim, cara, isso é um problema muito grande porque as pessoas não têm noção. Eu não tô falando isso porque eu estudo biologia longe de mim. As pessoas matam gambás, por exemplo. Os gambás são essenciais, cara. Se na sua casa não tá infestado de pragas e bichos, é porque o gambá tá fazendo controle. Se na sua casa não tá infestado de formiga, é porque tem uma lagartixa lá. É porque tem uma aranha. E eu vejo as pessoas matando esses animais sem a mínima razão. Mas de fato, a ausência do pensamento crítico gera isso. Gera essa falta de senso, gera essa falta de compaixão, essa falta de, talvez, conexão com a sociedade em que a gente vive, né? Eu acho que isso é um tema muito importante de se citar, porque não é todo mundo que realmente é ligado nesse fato, ou que realmente é 100% centrado nas coisas que estão acontecendo. Eu vejo que hoje as pessoas são muito centradas em sites de fofoca, em coisas bobas, em coisas vazias, mas elas não são centradas no que está acontecendo agora no Brasil. O que na PEC da blindagem, por exemplo, né? Os deputados tanto de esquerda e direita se uniram pra votar a favor dessa merda, porque não existe um lado certo. Existem simplesmente interesses políticos, mas que as pessoas pregam como se fosse o lado do bem e o lado do mal, entende?
Um pouco revoltante você ver que no 7 de setembro, que é o dia da nossa independência, as pessoas levantam bandeiras de Israel, as pessoas levantam bandeira dos Estados Unidos, porque não tem um mínimo de conhecimento geográfico, e as pessoas não têm mais esse discernimento. E eu acho que de fato a gente precisa voltar a ler, a gente precisa voltar a estudar, a gente precisa voltar a ter influências positivas na nossa vida. E eu não tô falando só do que você vai ler ou que você vai, enfim, estudar, tô falando de tudo. A gente precisa voltar a ler, a gente precisa voltar a ouvir música de verdade. E não essas banais aí que tocam na rádio. Tô falando de música de verdade. Eu tô falando de artistas que realmente passam um conhecimento filosófico. Eu tô falando de algo que realmente vai te tirar dessa bolha de estímulos que de fato não geram nada. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu não me aprofundei muito nos assuntos, porque eu queria que fosse um vídeo mais rápido e mais dinâmico, mas basicamente é isso. Até a próxima, eu acho.